Oi gente, eu sou a Priscila de Paula e o assunto de hoje é a barriga de aluguel, um procedimento ainda incomum entre mães brasileiras. Eu vou conversar agora com uma jornalista que teve 2 filhas por barriga de aluguel e ela decidiu contar essa história num livro que chama Minhas Duas Meninas. Eu tô falando da Teté Ribeiro. Oi Teté, obrigada por ter topado gravar comigo. Obrigada, Priscila, pelo convite. Você já falou em entrevistas, né, com o lançamento do livro, que foi agora em julho, que você tentou outros procedimentos antes de optar pela barriga de aluguel. O que você já tinha feito e durante quanto tempo foi essa batalha? Tinha feito tudo. Durou 7 anos o percurso. Começou com tentativas normais, depois com estimulação de ovulação, depois inseminação artificial e finalmente fertilização in vitro, algumas vezes. Por algum motivo não dava certo? Não dava certo. Às vezes tinha um resultado positivo, mas no segundo exame para confirmar já estava negativo de novo. Eu tenho um problema de falta de aderência no útero, então não gruda na parede do útero, então a gravidez não ia para frente. E aí você soube dessa clínica, conta pra gente a história do que te levou até essa clínica. A barriga de aluguel. Tá. Bom, quando a gente viu que ia ser muito difícil engravidar, a gente começou a procurar outras maneiras, né? Então a gente entrou na fila da adoção, que é um processo muito lento, muito vagaroso, muito burocrático, e resolveu no meio do caminho que tentaria uma vez fazer uma barriga de aluguel. A gente sabia dessa clínica porque uma repórter da Folha, chamada Patrícia Campos Melo, tinha ido para a Índia e feito uma matéria sobre essa clínica, que é a maior clínica da Índia. Que na verdade foi ideia sua, né? Foi uma sugestão minha, né? Eu já sabia, já estava mais ou menos ligada nesse assunto. Ela ia para a Índia para fazer outras matérias e estava procurando uma terceira pauta. Eu sugeri, ela aceitou e fez a matéria e voltou com a notícia de que a clínica era ótima e que ela mesma teria coragem se fosse o caso. Aí eu tomei coragem de fazer o primeiro contato com a médica e aí as coisas começaram a andar e a partir de então foram muito rápidas. A gente fez o primeiro contato em fevereiro e as minhas filhas nasceram em novembro. Daquele ano. Do que mesmo foi ano. 2013, né? 2013, Elas têm 2 anos e meio, quase 3 É. agora. E já foram decididos que iam tentar o procedimento. A gente fez uma primeira passagem pela Índia muito rápida. Foi só para coleta do material mesmo e para conhecer a médica, conhecer o lugar. Mas foi muito rápido. E depois de 7 anos em que nada dá certo, o que o seu cérebro faz com você é fazer você acreditar que nada vai dar certo, nada mais vai dar certo. Talvez até Então, para te proteger de uma frustração, pode quem ser. sabe. Mas então a gente fez meio para arriscar de uma lista e pensar, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance e realmente não conseguimos. Então a gente fez uma coisa muito, muito breve, assim, a gente passou pela Índia e saiu de férias. E foi de férias sem pensar muito nisso. Claro que no dia do exame, no dia que a gente sabia que sairia o resultado do exame, a gente estava muito aflito. Mas até então a gente... Vocês ainda estavam de férias quando receberam a Sim, notícia? a gente estava na Turquia. E aí era o dia de ligar para saber se tinha dado certo o procedimento. Exatamente. Como Daí é que a gente foi? acordou de manhã, checou o e-mail, porque em geral as coisas vinham por e-mail, e não tinha nenhum e-mail para nenhum dos dois. A gente já pensou, bom, deu errado, mas resolveu me ligar. E quando a gente ligou, ela já falou, parabéns, a Vanita tá grávida e vocês vão ter um bebê. Foi um choque mesmo. A gente não estava preparado para ter uma notícia tão boa. E era o último dia da viagem, então a gente desceu meio andando, flutuando pela conversa, sabe? Flutuando pela última noite. Entendi. Foi muito interessante, mas a gente só comemorou mesmo quando, depois ainda de férias, veio o segundo resultado confirmando que de fato a gravidez tinha dado certo, estava indo para frente. E como é que foi acompanhar essa gravidez, que no início já veio como uma surpresa de o impossível deu certo, o improvável talvez, à distância, né? Essa foi o grande teste, eu acho, porque é uma gravidez que você não tem controle nenhum, né? Então você não tem controle da alimentação, você não tem controle de nada. A gravidez que não está na sua barriga, não está no seu país, não está no seu fuso horário, não está em nada, não está absolutamente no seu controle. Então, como é que você administrava as suas aflições? Então, eu acho que eu
Por falta de opção, eu acabei entrando num modo zen, assim, de operação, que eu pensava, cada dia tem seu drama. Então, se hoje não teve drama nenhum, eu não vou dramatizar mais. Sozinha ou você teve alguma ajuda profissional para conseguir? Sozinha. Mas sozinha foi por falta de opção, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha barriga. Então eu perdi o timing. Passou 12 semanas, não mudou nada. Passou 14, não mudou nada. Passou 4 meses, não mudou nada. Passou 5 meses, não mudou nada. Ninguém sabia até 5 meses? Até 6 meses. E daí a gente ficou naquela coisa, sabe? Vamos contar hoje? Vamos. A gente tinha um acordo, eu e meu marido, que a gente ia contar. As primeiras pessoas que iam saber, depois dos amigos próximos e a família, que nesse ponto já sabiam, seriam os chefes. Para não virar um boato antes de virar uma coisa oficial que a gente contou para os nossos chefes. Só que nunca dava certo, nunca tinha eu uma reunião, ele uma reunião no mesmo dia, nunca... E daí teve junho de 2013 no meio do caminho. Que foi um ano de protestos, manifestações. Exatamente. E daí a gente, bom, vamos esperar passar essa loucura. E a gente foi perdendo a hora de contar. Quando a gente contou, faltava 2 meses e pouquinho, assim, pra eles Olha! E, bom, então você acompanhou a distância, tentava administrar sem muitas aflições, uma coisa né? que eu fiz foi o seguinte, toda vez que chegava exame, resultados de exame, eu imprimia e levava para o meu médico. Daí ele me dizia, tá tudo bem, pergunta isso, pergunta aquilo. Então, mais ou menos, eu fiz um pré-natal paralelo aqui no Brasil. Que foi um jeito de me deixar calma. Pelo menos eu sabia que estava tudo bem e que todos os exames estavam sendo feitos. Porque eu não saberia, só lendo um laudo médico, se aquilo era o protocolo que a gente segue também, né? Quando que você soube que seriam gêmeos? Gêmeos ou gêmeas? Porque o sexo você só soube quando nasceram, né? Tem um teste, acho que é no 3º mês, né? Que... Ali você já soube que... Ali, sim. E aí foi a segunda surpresa, então, foi o segundo choque. Na verdade, como eu tinha passado por esse processo de gravidez muitas vezes, eu já estava desconfiada que os números daquele hormônio estavam aumentando muito. Então eu estava com a pulga atrás da orelha já. Mas eu perguntava e ela não confirmava. Eu perguntava e não confirmava até fazer o exame que confirmou. Olha. E aí que é por volta de 2 ou 3 meses, já não me lembro mais. De alguma forma você já era uma especialista nesse assunto, né? Ali com os resultados. Infelizmente eu já sabia coisa demais. E como foi administrar essa curiosidade, além, né, de não estar acompanhando, não estar sentindo aquela gravidez, de esperar para saber qual era o sexo? Então, essa foi a parte que eu não administrei muito bem, não. Eu fiquei um pouco pressionando para que eles me contassem. Mas não podem? Não podem, é contra a lei na Índia contar o sexo dos bebês. E eu ficava dizendo, mas dá uma dica, não é contra a lei no Brasil, eu tô aqui tão longe, me diz o que eu tenho que comprar, se é coisa para menino ou para menino, e eles não diziam. Essa parte deve ter sido um pouco frustrante para a médica, porque eu simplesmente não aceitei uma regra. Eu aceitei todas as regras. A gravidez ia ser longe de casa, longe de mim, não ia poder correr para um médico de confiança com cada dúvida. Eu não poderia escolher o método do parto, o hospital, nada. Mas essa coisa, não sei porquê, eu acho que era só para eu ter uma coisa para ficar ligando e perguntando, e aí foi isso, o sexo dos bebês. Bom, você falou da lei do Brasil com relação à informação sobre o sexo. Aqui no Brasil, o procedimento de barriga de aluguel é proibido por lei pagando, né? Tem que ser muito próximo, tem que ser parente. É proibido e é incomum, sim. Não é muito fácil encontrar uma pessoa que tenha feito uma barriga de aluguel no Brasil. Eu, na verdade, não conheço ninguém. Como não pode ter transação de dinheiro, é um favor que você pede para alguém. E que favor é esse, né? Você pode ficar grávida no meu lugar, sentir as dores, ter enjoo, passar mudar por 9 seu meses. corpo. Exato, passar por 9 meses de tensão, cuidar de uma coisa que você tem que cuidar melhor do que de você mesma e depois não ter... Você tinha alguma preocupação com relação ao sentimento que uma barriga de aluguel tem pelos bebês que ela gerou? Isso era uma coisa que passava na sua cabeça? Você mantém uma relação com a barriga de aluguel, né? Com a mulher que gerou suas filhas. A gente troca mensagens de WhatsApp, eu mando fotos das meninas, ela quer sempre acompanhar. Falou, andou, sabe, os marcos, assim, ela quer saber. Que bacana. Como foi a Páscoa, como foi o Natal. Isso então, é comum?
Não é essa muito relação? comum, não. Mas as mães próximo. podem decidir. As mães decidem o tanto de acesso que elas vão dar à barriga de aluguel. Para mim não tem problema nenhum nessa história, por que teria para ela ou para minhas filhas, né? E a decisão de escrever um livro, depois você voltou para a Índia e se aproximou ainda mais dessa barriga de aluguel. Eu voltei para visitá-la, né? Para ver como que estava a vida dela 2 anos depois. E para também observar um pouco das coisas que quando eu cheguei lá e as meninas tinham nascido, eu não tive tempo nem de olhar. Eu fiquei num hotel que eu nem reparei a cor da janela, porque quando eu cheguei lá elas tinham nascido. Conta essa história. Você foi um pouco antes, você já sabia que seriam prematuros, né? Quer dizer, tinha a desconfiança de que nasceria um pouquinho antes, porque eram 2 e a Vanita, que é a barriga de aluguel, é muito pequenininha, muito magrinha. Seria improvável que chegasse até as 40 semanas de protocolo. Então eu fui com 35, imaginando, bom, elas vão nascer lá pelos 36, 37, eu vou ter uns 10 dias para conviver com ela e para ter um pouco da sensação da barriga, que era uma coisa que eu estava sentindo falta e que eu queria pelo menos ver como que tava, passar a mão, pôr o ouvido, ouvir, ver mexer, essas coisas que são as grandes emoções da gravidez e pelas quais eu não tinha passado. Mas quando eu cheguei lá, no dia que completou 35 semanas, elas tinham nascido 2 dias antes e eles esperaram para me avisar. Não foi nem quando eu cheguei. Olha, eu falei nasci. Não foi nem quando eu cheguei, foi no dia seguinte. Porque eles acharam que não ia fazer sentido nenhum contar que eu tinha tido filhos. Eu cansada da viagem, tendo que me adaptar a um fuso horário tão diferente como o da Índia, né? Que é de 7h30. Então eu cheguei numa madrugada, dormi o dia inteiro seguinte, aí fiquei acordada a noite inteira porque tinha dormido o dia inteiro, mas na manhã seguinte que eles me contaram. Quando você fala, olha, eu falei quando eu nasci, a sua vida mudou completamente ali depois daquele episódio ou não? Ah, mudou. Mas só por causa da maternidade ou por causa da experiência também? Por causa das duas coisas. Eu acho que foi a experiência de maior coragem na vida e que eu tomei. Não foi como se eu tivesse escalado uma montanha, escalado o Everest, uma coisa assim, mas sem ter tomado essa decisão, né? Porque eu tomei a decisão, eu fiz uma barriga de aluguel porque eu quis. Eu fui até lá, não foi fácil, foi oneroso de todas as maneiras, mas eu fiz sem acreditar que dava certo. Então, quando deu certo, aí sim, parecia que eu estava no meio da escalada falando, bom, agora tá tarde demais para voltar. Então agora eu tenho que ir até o fim. Entendi. E aí depois disso, te dá uma confiança, assim, que você consegue fazer mais coisas do que você desconfiava que podia fazer, tendo feito isso, tendo sobrevivido a isso. E eu não pirei, eu não abandonei meu trabalho, eu não fui pra lá tentar controlar uma coisa que não tinha controle. Eu acho que eu me controlei bem na situação e depois eu fui mãe de gêmeas, né? Que muita gente é mãe de gêmeos, não é uma novidade no mundo, mas é uma novidade para mim. Agora elas estão com 2 anos e meio, né? Mas eu queria voltar ainda um pouquinho nesse primeiro encontro. Quando você soube no domingo que elas tinham nascido, você já estava na clínica? Você ainda estava no hotel? Não, eu estava no hotel, tocou o telefone do hotel e o motorista, guia, amigo hoje em dia, estava lá, disse que eu tinha que descer e ir com ele até a clínica, porque as minhas filhas estavam um pouquinho nascidas. É um indiano? É um indiano. Ele falou em inglês, a little bit born, alguma coisa. A little bit born, exatamente. Quando ele falou isso, eu pensei, bom, tá começando o parto, né? Isso quer dizer que tá no trabalho de parto. Vamos logo, né? Vamos logo, saí correndo e elas já tinham 3 dias de vida. E ele me levou até a clínica para eu conversar com a médica. Quando ela me falou isso, quando ela me confirmou que, bom, eram 2 bebês estavam nascidos, eram 2 meninas, eu falei, então vamos correndo, eu quero encontrar com elas, não quero mais conversar com ninguém. Subi as escadas correndo e eles me falaram, não, eles não estão aqui. Como não tinha ninguém para levar elas para casa, elas foram para o hospital, estão numa UTI pré-natal. Quantas aflições! Pois é, a gente foi até o hospital. Você estava com seu marido? Não, ele não sozinha? Tinha ido. Eu fui antes, porque era muito tempo antes, né? E a gente não queria gastar o tempo dele, né? Que a licença paternidade é mais curta que a maternidade. Então a gente economizou o tempo dele. E aí ele foi no dia seguinte, né? Chegou no dia seguinte lá.
Mas aí eu fui internada no hospital, porque a médica me perguntou, a pediatra do hospital, você já tem filhos? Eu disse, não. Ela falou, você sabe tratar 2 recém-nascidos? Eu disse, bom, acho que eu vou saber como todo mamífero, né? Ela falou, não, eu não posso liberar minhas 2 pacientes para uma pessoa totalmente inexperiente. Olha. Então você vai ficar no hospital. E aí ela liberou uma criança por 24 horas, quando viu que eu dei conta de uma criança, liberou a segunda. Mas no hospital é muito diferente, né? Porque tem enfermeira entrando toda hora. Mas você viu as 2 de uma única vez? Vi, quando eu entrei na UTI pré-natal, estavam as 2 lá enroladas num pano azul, porque não tinham nenhuma roupinha também, eu que levei tudo. Vi as 2 de uma vez. E aí, como é que foi esse momento ali, depois de 9 meses quase, sem ter essa barriga ali, como é que foi esse primeiro momento, esse encontro? Pois é, muito engraçado, né? Porque a primeira coisa que você sente é, de novo, um choque, né? Não é minhas filhas e vamos passar o resto da vida juntos. É um choque, aqueles 2 bichinhos frágeis, pequenininhos. Não tem afinidade imediata, né? Esse é um negócio que vai criando. E ao mesmo tempo eram 2 e ficou óbvio que era difícil demais pegar. Você até acomoda 2 recém-nascidos no colo muito facilmente, mas pegar com uma mão Então ficou óbvio que seria trabalhoso demais para uma pessoa sozinha. E dá quase medo de pegar, né? E ao mesmo tempo eu sabia que a minha vida estava atada a delas para sempre. Então é uma sensação bem estranha. E depois eu fiquei com muita pena da que ficou para trás, né? Porque eles me liberaram então uma estava comigo no colo o tempo inteiro, dormindo, mas sendo acolhida, embrulhada, e a outra estava lá. E eu ficava muito com a cabeça na outra. Até uma hora que eu apaguei um pouco. Eu estava com o bebê no colo, era isso que eu tinha sonhado por tanto tempo. Por uns momentos eu esqueci que tinha outro bebê. Quando chegou a outra, foi de novo, meu Deus do céu, quantas mais surpresas. uma. E como é que você decidiu os nomes? Você tem a Rita e a Cecília. A Rita e a Cecília. Bom, Cecília era o nome da minha mãe, que já morreu. Então, a primeira que chegou pra mim foi a Cecília. E a Rita foi a segunda que chegou. A gente tinha uma lista de nomes. Rita não tava na lista, mas... Eu fui olhando pra ela, é um bebê agitado, é uma criança agitada até hoje, engraçada, maluquete. Maluquete. Eu olhei pra ela e pensei, não, os outros nomes que eu tinha escolhido eram muito doces, não é o tipo dessa criança. A criança é mais rock and roll, é mais uma Rita. Olha, uma mãe ali que viu isso em pouco tempo, né? Pois é, foi em dias. E ela é aquilo que você viu no começo. Ou se é. Engraçada, que fala coisas engraçadas, é aquela que... ouve uma coisa uma vez e repete, então fala frase de adulto, ela é uma figura. E a Cecília? A Cecília é doce mesmo, é doce, é calma. Às vezes tem seus maus humores também, mas, sabe, ela dorme com facilidade, ela abraça muito, ela é uma criança mais suave, assim, do que a Rita. E o livro, você conta toda essa história e a intenção é também inspirar outras pessoas a de repente se encorajarem? A intenção do livro é que ele seja um bom livro, que as pessoas leiam apesar da história ou por causa da história, mas que a história não seja um limitador, sabe? Que não seja só quem está pensando em ter um filho e não conseguindo que vai ler o livro. Mas claro que essas pessoas vão ter um interesse especial, eu imagino. E se alguém tomar coragem de fazer isso por causa do livro, eu vou me sentir muito feliz e muito... como se diz isso quando você conquista uma realizada. coisa? Muito realizada, claro. Ah, que bom. Eu fiquei muito feliz com a entrevista. Obrigada. Obrigada a você. Gostei muito de conhecer essa história melhor. Ela já está, com a publicação do livro, com o lançamento, você já tem falado muito sobre isso, né? Tem falado um pouco. Mas muito bacana, porque... como o nome do blog, né? Mãe não tem receita, né? Mãe sem receita. Para tudo isso também, você foi buscando um caminho muito único, né? Ah, sim. Fui desbravando um caminho, eu acho. Né? Bacana. Obrigada. Legal. Obrigada a você. Gente, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube. É muito fácil, é só clicar no inscrever. E a gente fica por aqui. Hoje a entrevista foi com a Teté Ribeiro, autora do livro Minhas Duas Meninas. Até a próxima.